Povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. Eu falei essa semana do Wagner Moura, do prêmio que ele ganhou do Globo de Ouro, e eu vi muita gente falando da Lei Rouanet. Olha, recebeu o dinheiro da Lei Rouanet. E o curioso, né, que ele não recebeu o dinheiro da Lei Rouanet, e sim da Lei de Audiovisual, financiamento do fundo da Ancine e de financiamento internacional. Mas eu decidi ir no Google e pesquisar quem são os 10 maiores beneficiários da Lei Rouanet, coisa de 5 minutos. Gustavo Lima, 52 milhões, Bruno Marrone, 45, Leonardo, 42, Chitãozinho Chororó, 38, César Menotti Fabiano, 35, Zezé de Camargo, 32, Eduardo Costa, 28, Amado Batista, 23, Henrique Juliano, 20 e Fernando Sorocaba, 19. Nenhum deles é de esquerda. E fui ver quais são as músicas mais tocadas nesses shows, preferi ficar só com Gustavo Lima. 60 segundos, Termina Comigo Antes, Morar Nesse Motel, Desejo Imortal, Bloqueado. Gente, eu não sou contra a Lei Rouanet. Eu acho que é uma ótima lei, inclusive, mas ela tem uma finalidade. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitos shows. E eu observo como é que ganha dinheiro o pipoqueiro, o sorveteiro, o vendedor de açaí, de cachorro-quente, dono de hotel, de bares, restaurantes. O dinheiro circula. Principalmente em baixa temporada, o Uber. Uma demanda enorme lá para o show. Não sou contra. Esse utilitarismo aí, produção máxima de felicidade. Tá tudo certo. O Estado até recupera com impostos o que ele investiu para o show. Mas a cultura não pode ser só entretenimento. Ela tem que produzir sentido. E a maioria desses cantores aqui cantam nessas prefeituras do interior. E são tudo sertanejo. E cadê aqui a crítica à terra, à desigualdade social, à estrutura sistêmica de acumulação de renda? Cadê aqui falar da violência contra a mulher, da misoginia, né? Não tem nada. A cultura tem a finalidade de produzir sentido, de organizar o imaginário coletivo, de criar memórias, né, do passado, de narrar o sofrimento, projetar o futuro, transformar trauma em linguagem, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro mesmo, o funk, né? A classe média não gosta do funk, principalmente a classe média conservadora. Ela odeia o funk porque não entende a arte. Quem entra numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, vê como é que é a vida lá dentro. E o funk, ele mostra isso de maneira bastante clara. A ostentação, aquele cordão, né? Os cantores usam, a linguagem explícita do sexo, né? E a ostentação acaba sendo o quê? Uma saída, não é um fim, uma saída para o sofrimento. O sexo explícito ali, tão cantado, com aqueles palavrões, é o corpo como território político. É mostrado que ali é terra de ninguém, não tem leis, não tem a moral burguesa, né? A moral da classe média. Ali o território de disputa, de conflito, né? Entre o tráfico e as milícias ou a polícia. Então, se você não consegue entender esta sociedade periférica, este trauma transformado em linguagem, você moraliza. Tá vendo? Apologia ao crime, apologia ao sexo. Mas não se faz o mesmo com o sertanejo. Não se fala apologia ao álcool, apologia à traição, apologia ao abandono. Porque as músicas são tudo melancolia, repetição da dor, ressentimento amoroso. É sempre perdão, traição, álcool e por aí vai. E por que a classe média conservadora não moraliza, mas normaliza o sertanejo? Porque são os dramas da classe média, né?
de trair, abandonar, né? O que eles fazem, os próprios, né, cantores sertanejos, traiu a esposa com a amante, casou com a amante. Então são os dramas normais. Trair é normal, mas ele é um homem de família. Mas o funk quebra a ordem urbana, social e burguesa. Aquele pessoal tem que ser invisível. Então vocês entendem que não tem uma crítica ao sistema com essas músicas. O que elas querem, na verdade, é dar ópio para as pessoas, não sentido. São músicas para vender, não para produzir cultura. Essa que seria a minha crítica à questão da Lei Rouanet. Não é a crítica moral sexual, mas sim a moral econômica, que é o nosso dinheiro. Eu não tenho nada a ver lá com a moral sexual lá de funk, que tem nada a ver com isso. Mas o meu dinheiro está sendo colocado na Lei Rouanet. Então é essa que seria a crítica correta da classe média a respeito disso. A mesma coisa de quem recebe, por exemplo, Bolsa Família e Plano Safra. Para a classe média, o cara que recebe o Plano Safra é produtor, tem a imagem de produtor, empreendedor, né? É o cara que trabalha, que merece, do vencedor. Agro é pop. Mas para o Bolsa Família é o vagabundo, mamateiro, o cara que não trabalha. E a pessoa de classe média se sente moralmente superior por denunciar mamatas. Assim eu me sinto do lado certo, do lado dos vencedores. Eu trabalho, então eu posso denunciar o pobre, o vagabundo, o frágil, o vulnerável. Mas aqui está o produtor, o cara que trabalha e que merece. Se eu um dia trabalhar e produzir, se eu trabalhar bastante, serei igual a ele. Só que eu quero ver comprar uma fazenda e ir lá no Plano Safra, lá na Pronaf, ver se você vai conseguir crédito. Duvido. Duvido. Vão te pedir tanta burocracia. Quando chegar, então, no risco climático, tu vai para a Selic, porque tu não vai ter dinheiro para aqueles profissionais lá, para manter aquele seguro, né? Em caso aconteça alguma coisa, o banco não vai emprestar. Vai mandar você para a Selic, tá? Então, formalmente, no papel, você é igual ao cara do Plano Safra, mas estruturalmente é para o agronegócio exportador. Entende? Mas a pessoa quer se sentir rica, né? Ela não quer se sentir pobre, não quer estar do lado do pobre, embora ela perdendo o emprego, possa amanhã ter que receber Bolsa Família. Mas para ela aquilo ali é coisa de vagabundo, porque ela trabalha, né? Então fica uma coisa aí para a gente refletir. Essas músicas sertanejas sempre ganham edital, e aí não é nada contra o sertanejo, tá? Gênero, não é nada contra o sertanejo, mas sim músicas que não produzem sentido. Eles ganham edital porque eles são inofensivos ao sistema. Eles não falam de poder, eles não falam de desigualdade, eles não falam de conflito, eles apenas anestesiam as pessoas. A pessoa fica anestesiada, fica melancólica e não enfrenta o sistema. E acha que é normal tudo aquilo dali. Ela normaliza aqueles tipos de traição, bebida, perdão, e a vida é assim mesmo. Eu não enfrento o sistema, porque a vida só se resume a isso, né? Anestesia, ópio. Se Marx estivesse vivo hoje, também falaria. Ópio do povo. Entendeu, gente? E quando a gente tem entendimento disso, o mais difícil quando se enfrenta o sistema é enfrentar os amigos. Porque aí você já é visto como doutrinado, como comunista, como defensor de bandido. Mas, quando a vida tem sentido, quando ela não tem sentido, o desejo traz ansiedade. O desejo de ascender na vida, ter um status, traz ansiedade, porque o dinheiro é fim. Mas quando a vida passa a ter sentido, o dinheiro é meio. Você transcende isso aqui. Dinheiro é importante? Muito.
mas não é fim. Então você tem controle do desejo, você tem uma vida com sentido, você sabe por que você está lutando. Você pode perder os amigos, perder relacionamentos e até emprego, mas não perca você mesmo. Você que chegou aqui, se inscreve no canal, me segue aí quem é do Instagram, do TikTok, seja bem-vindo. O canal tem poucos dias, vamos arrebentar, porque você terá conteúdos aí como esses. Fica o meu abraço.